Então veja bem, esse anticristo terá que ser o quê? Terá que ser descendente de judeu. Que tipo de judeu? Um judeu que é descendente do rei Davi. Senão eles não vão aceitá-lo como Messias. Então é uma pista que nós temos do anticristo. Outra coisa que nós temos uma pista é que ele não será um homem normal, ele não amará as mulheres. Veja só, um homem que tem amor por outros homens. Veja só, que já é uma outra pista. Ele se levantará contra tudo o que é santo, o que é verdadeiro. Ou seja, contra a Bíblia, a palavra de Deus. Então tudo isso que está acontecendo hoje, aí, essas leis que estão aí sendo mudadas, está tudo previsto. Aí diz, mudará as leis. Então ele quer tudo ao contrário de Deus. Por isso que tantas leis estão sendo feitas e existe aí uma agenda mundial sendo preparada exatamente para a vinda desse anticristo, para que quando ele chegar, todos vão aceitar as coisas, seu modo de viver, como se fosse normal. Ninguém poderá nem falar contra, senão vai preso. Então tudo isso é uma preparação para a chegada do anticristo. Então você esteja preparado, porque Jesus está chegando para nos levar. Porque antes dele assumir, antes desse anticristo assumir, nós seremos arrebatados. Vamos embora, vamos ser transformados. Graças a Deus por isso. Nós não estaremos aqui fazendo parte desse governo do anticristo. E quem estiver desviado, afastado de Deus, vai ficar aqui. Esse passará por esse governo terrível desse anticristo. Vamos ver aí os 10 chifres e o pequeno chifre, que é a letra C. Então os 10 chifres que saíram da cabeça do quarto animal prefiguravam 10 reis advindos do antigo Império Romano. Mas outro rei, representado pelo pequeno chifre, se levantará após os 10 reis e abaterá os 3 primeiros, arrancando-os tal como descreve a visão. Este pequeno chifre é o anticristo escatológico, tipificado na pessoa de Antíoco Epifânio, o qual estudaremos rapidamente na próxima lição e com maiores detalhes na lição 12. Então veja bem, dentre os 10 chifres, então, nós vamos ver aí que se destacam. Nós vamos ver que aparece um chifre pequeno que se destaca. Esse é que é o anticristo. Então veja só que é um governo que existirá desse anticristo e tipificado por Antíoco Epifânio. Então nós vamos ver que Antíoco Epifânio foi aí até descrito como esse anticristo, que na verdade não foi. A igreja não foi arrebatada. Então ele veio com um tipo de governo semelhante ao que existirá na época então do anticristo. Então, uma falsa religião, não é o cristianismo legítimo, com um falso líder, que não será o Messias legítimo, que enganará as nações, governará tanto política como financeiramente e espiritualmente o mundo. Até então que vem Jesus Cristo e vence então esse governo. Na parte 2, o clímax da visão profética. Então, tópico 1, tronos, ancião de dias e juízo divino. Tópico 2, o Filho do Homem. Tópico 3, a grande tribulação. No tópico 1, então, temos aí tronos, anciãos de dias e juízo divino. Entramos, então, na segunda parte da visão de Daniel, que trata do julgamento celeste. O versículo 9 nos diz: foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A figura de vários tronos tipifica um contexto de julgamento e justiça. A profecia nos fala que o juiz do julgamento é o ancião de dias, isto é, Deus, que é retratado aí no livro tendo cabelos brancos e vestido de branco. É aquele que Abraão reconheceu como o juiz de toda a terra, em Gênesis 18, 25. O tribunal demonstrado no 7º capítulo de Daniel revela que Deus julgará o pequeno chifre e decretará a sentença final contra o quarto animal, que é Roma. Aqui está então o ápice da visão de Daniel, ou seja, o Altíssimo julgando as maldades, crueldades e perversidades das nações deste mundo. Então veja só que Daniel agora vê um ancião de dias, ou seja, Deus, no juízo final. Veja bem, depois de todos os governos e impérios sobre a terra, inclusive o império de Jesus Cristo, o governo do próprio Jesus Cristo sobre a terra durante 1000 anos, então no final a terra
queimada pelo fogo, são feitos então novos céus, nova terra. Existe a cidade celeste, Jerusalém celeste, a igreja está aí. E existe agora um juízo final sobre as nações, que é fora da terra, existe lá o trono branco, Deus está ali, e ele julgará Satanás e todos os seus seguidores, todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Quando é que o nome é escrito no livro da vida? O dia que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então nesse dia aí, o nome é escrito lá, registrado. Então por isso que diz lá que nesse juízo final os livros serão abertos. Então não foi encontrado o seu nome, então você está aqui nesse juízo final. Não tem mais jeito, agora é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Só existe lá condenação, não existe possibilidade de salvação mais. Então é só para aqueles que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não tem o nome escrito no livro da vida. Também para aqueles que aceitaram, mas deixaram. Né? Para aqueles que não quiseram, experimentaram, mas não quiseram. No tópico 2, o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, ou de acordo com os melhores manuscritos antigos, Filho de Homem, aparece mais de 80 vezes no livro de Ezequiel. A fórmula é regularmente traduzida como homem ou ser humano, pois na Bíblia trata-se de expressões sinônimas. Tanto em Daniel como em Ezequiel, Filho do Homem refere-se a um ser humano distinto que recebe de Deus a soberania celestial. Posteriormente, os santos apóstolos de Cristo identificaram o Filho do Homem com a pessoa de Jesus de Nazaré. Pode ver em Mateus 24, 27 e 30. Em o Novo Testamento, Jesus introduziu o reino de Deus no mundo como o próprio verbo divino feito carne, a plena revelação de Deus. João 1 e 14. Foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome e todo poder sobre a terra. Filipenses 2, 9 a 11. Jesus Cristo virá pela segunda vez e instaurará o governo literal de Deus no mundo, o reino milenar. Apocalipse 20, 2 e 6. Então aqui Filho do Homem ou Filho de Homem, significando o quê? A humanidade, ou seja, a entrada do Filho de Deus na terra. Para ele entrar na terra, ele não poderia entrar com um corpo espiritual. Como é que ele entraria? Quem é que ia vê-lo? Como é que ele ia se tornar como homem? Porque o plano de Deus é o quê? Eu quero um homem na terra que nunca cometeu nenhum pecado, para que ele leve o pecado de todos sobre ele e morra no lugar de todos. Veja só. Existia alguém? Não. A Bíblia diz, todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Então Deus teve que fazer o quê? Deus mesmo veio à terra. Então, para ele entrar na terra, Jesus disse que o legítimo, o Filho de Deus, é aquele que entra na terra pela porta de entrada na terra. E ele diz assim, ó, aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Esse é que dá vida pelas ovelhas. Quem é que entrou pela porta? Que porta é essa? A porta do nascimento físico. É assim que nós entramos aqui na terra, através de uma mulher. Tem que nascer de uma mulher. Então Jesus veio do céu, Satanás também veio. Satanás não entrou na terra nascendo como filho do homem. Não nasceu filho de uma mulher. Já Jesus não. Jesus veio do céu, mas ele nasceu na terra filho de uma mulher. Então ele nasceu para ser o quê? Um homem aqui na terra. Tem um corpo físico de homem. Viver como homem. Então esse viveu na terra. Então Deus pode agora cumprir o seu plano. Olha e vê, tem algum homem na terra que nunca pecou? Tem Jesus Cristo. Então esse serve para levar sobre ele todos os nossos pecados. Então ele leva. Quando ele faz aquela última ceia, a ceia é uma aliança. Uma aliança, tudo que eu como vai para o meu sangue. É vida. Então o que Jesus está fazendo? Ele está dando a vida dele para os discípulos, representando todos nós. E o que ele faz? Quando ele come, ele pega a vida, os pecados, iniquidades, doenças, tudo que não presta do homem, pega sobre ele. Porque na refeição da aliança,
Tudo que é seu passa a ser meu, tudo que é meu passa a ser seu. Então Jesus está pegando o que é meu, o que é seu, o que é nosso. Pecado, doença, enfermidade, tudo de ruim. Então ele pega sobre ele. E ele então morre em nosso lugar. Por que morre? Por que cruz? Porque é lugar de maldito, de amaldiçoado. É juízo de Deus sobre o pecado. Então o juízo que estava sobre nós foi para Jesus. Então ele levou sobre ele os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas doenças, enfermidades, tudo de ruim que nós tínhamos, ele levou sobre ele. Ele nos substituiu naquela cruz. Nós é que tínhamos que morrer naquela cruz. Lugar de maldito, de desobediente ao Pai, é na cruz. E Jesus morreu em nosso lugar ali. Então veja só que cumpriu o plano de Deus. Então Jesus, filho do homem, porque se tornou humano, se tornou homem para morrer em nosso lugar. O Filho de Deus, ao mesmo tempo, se tornou o quê? O Filho do homem, morreu por nós, venceu a morte, venceu o inferno, tomou as chaves do inferno e da morte. Então ele tem todo o poder, e quando ele ressuscita, é-lhe dado todo o poder sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo, sobre todos. Até que ele entregue isso ao Pai. E ele entrega também a igreja ao Pai, a todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, ele entrega ao Pai, dizendo: eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Glória a Deus, aleluia. Tópico 3, então, a grande tribulação. Segundo a visão conservadora tradicional e evangélica, estamos diante de um texto que aponta para o tempo de grande sofrimento no mundo, especialmente em relação à nação de Israel. O chifre pequeno, advindo da região do Quarto Império, que é Roma, promoverá engano e assombro no planeta. Na linguagem neotestamentária, ele é o anticristo, blasfemador de Deus e dos seus preceitos. Por um tempo e tempos e metade de um tempo, o anticristo terá autoridade no mundo. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Daniel 12, 7, 9, 27, Apocalipse 12, 14, 7, 14. Ele compreende a metade dos 7 anos finais prescritos como a grande tribulação e o fim do tempo dos gentios. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordos com Israel, mas não os cumprirá. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. Mas o Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Então veja bem, grande tribulação. Qual é o período que isso ocorrerá? Então, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Então Jesus vem sobre as nuvens. Então existe aí o arrebatamento da igreja. Nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade, serão transformados em corpos celestes, corpo material em corpo espiritual. E quando formos arrebatados, lá em cima estará ocorrendo o quê? O tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados aí pelas obras que fizemos, a qualidade das obras, a intenção das obras, tudo isso. E aqui na terra, durante 7 anos, existirá o governo do anticristo. 3 anos e meio iniciais, ele enganará as nações, se fará passar pelo Messias, enganará até Israel. Nesse período, com certeza, será construído o templo em Jerusalém, no mesmo lugar que era antes. Então, quem é que vai conseguir essa proeza? O anticristo. Então veja só, na minha maneira de pensar, o anticristo aí terá que ser um descendente do rei Davi. Para poder enganar Israel, ele tem que ser um descendente do rei Davi. Senão ninguém acreditará que ele possa ser o Messias, né? Porque para eles, para o Messias aparecer, tem que ser descendente do rei Davi. Ninguém pode reinar sobre Israel se não for descendente do rei Davi. Então ele terá que provar isso. Segunda coisa, ele será descendente, muito provavelmente, de uma mãe que seja islâmica. Porque para construir o templo tem que haver uma aliança aí entre judeu e islâmico, né? Aí então ele poderá convencê-los e poderá então construir esse templo para Israel ali no mesmo lugar que era antes. Sem isso é impossível. São 2 povos que são inimigos e já estava previsto na palavra de Deus que seriam mesmo. Um lutaria contra outros mesmo.